Olá, gente. Bom dia. Eu vou gravar um novo vídeo porque aquele outro pegou só o finalzinho, os últimos 5 minutos do vídeo. Não sei o que aconteceu, mas de qualquer forma eu vou tentar gravar outro, tá? Então vamos falar hoje das características gerais dos animais, tá? Os animais, então, eles vão ser divididos. Nós vamos ver, né, nas próximas aulas. Nós vamos falar das esponjas, dos quinidários, plateumintos, nemateumintos, que são os vermes aí, moluscos, que são os animais de corpo mole, caramujo, os anelídeos, que vão ser as minhocas, artrópodes, insetos, equinodermos, estrelas do mar, e cordados, que vão entrar aí os anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá? Todos os animais, então, eles vão ser multicelulares, eles vão possuir mais de uma célula, tá? Não vão ter animais unicelulares. Os animais, então, eles vão ser eucariontes. Não vou ter aí animal com uma única célula, e eles podem ser classificados em parazoários ou eumetazoários. Parazoários vão ser unicamente as esponjas, tá? E os eumetazoários vão ser todos os outros grupos de animais. Os parazoários, eles não vão ser constituídos de tecidos verdadeiros, ou seja, eles não vão formar células para poder, células que vão ter uma função específica, um grupo de células que vão formar um tecido para ter uma função específica, né? Igual a gente, nós temos um grupo de células que vão formar o sistema respiratório, e essas células elas vão ter funções semelhantes, né? Vão ter a mesma função para desempenhar aquele mesmo papel. As esponjas, elas não vão ter formar esses tecidos igual os eumetazoários. Esse daí é um exemplo de esponja. Eu coloquei mais para a gente poder lembrar que as esponjas do mar, elas são um tipo de animal, né? A mais famosa aí é o Bob Esponja. E o Bob Esponja ficou. Então os animais, eles vão ser eucariontes, eles vão ser heterótrofos por ingestão. Então nós vamos ter que consumir o nosso alimento. A gente vai ter que consumir o alimento. Não vão ser autótrofos, né, igual as plantas. Não vão ser autótrofos igual as plantas. Caiu no Enem, igual eu falei uns 2 anos atrás, de um molusco que ele é autótrofo, né? Que ele tinha capacidade de fazer fotossíntese e produzir o próprio alimento. Mas quando for assim, a questão, ela vai te dar um enunciado que você vai ser capaz de resolver, né? E os animais, então, eles são aeróbicos, eles respiram oxigênio, ou seja, do ar, ou seja, da água. Reprodução sexuada, nem todos. Algumas esponjas, por exemplo, fazem reprodução assexuada, né, que elas formam tipo um broto, isso cai no fundo do mar e nasce uma nova esponja, geneticamente igual, né? As estrelas do mar também, se você corta parte da estrela do mar no meio, você vai ter 2 novas estrelas do mar que ela tem alta capacidade de regeneração. Não vão possuir celulose e clorofila, isso são características dos vegetais, e possuem tecidos e órgãos, né? Com exceção dos poríferos, que são as esponjas aí, que não vão formar esses tecidos e não vão formar esses órgãos, tá? A fecundação pode ser externa ou interna. Externa é quando acontece fora do corpo do indivíduo, igual os peixes, por exemplo, que liberam os ovos e espermatozoides na água, e a fecundação acontece então fora do corpo. Os sapos aí, por exemplo, né? Igual eu falei que isso não é um ato sexual, o sapo macho, ele abraça a fêmea para poder liberar os óvulos para fora do corpo. Logo em seguida ele libera os espermatozoides. Essa fecundação acontece fora do corpo. E a fecundação interna, que você tem então a fecundação do espermatozoide com óvulo dentro do corpo do indivíduo,
né? Com isso você precisa produzir menos gametas, né? Que se você joga na água, por exemplo, você joga na água os óvulos e o macho tem que jogar os espermatozoides para encontrar ao acaso, a fêmea tem que liberar. Imagina se ela libera um único óvulo, né? Então ela tem que liberar vários óvulos, o macho vários espermatozoides para poder encontrar. Diferente da fecundação interna, né? O desenvolvimento direto, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Direto é quando o indivíduo ele já nasce semelhante ao indivíduo adulto, né? Igual o caso dos humanos aí, que nasce um bebê, você já sabe que é um humano, né? Na maioria dos casos, não tô brincando. E não passa por nenhum tipo de metamorfose, igual, por exemplo, o sapo, a borboleta, né? Os insetos que nascem e eles não nascem semelhante ao indivíduo adulto. Ele passa por alguma metamorfose, alguma mudança morfológica drástica para poder até chegar no indivíduo adulto. Então, o desenvolvimento embrionário, gente, olha só. Então, quando o embrião está se desenvolvendo, ele passa por um estágio chamado de mórula, né? Tem fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo, formou um zigoto, né? Então, ele vai passando, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 16, 32, 64, até chegar nesse estágio aqui de gástrula, tá? Quando chega nesse estágio aqui, já tem essas células aqui, amarelas aqui no meio, que é formado de endoderme, né? Tá na parte de fora, e essas células aqui do lado de fora de azul, que são células da ectoderme, beleza? Então, endoderme e ectoderme. Alguns animais, eles formam também um conjunto de células intermediário, chamado de mesoderme, tá? Os animais que têm ectoderme, endoderme e mesoderme, ecto mais endo mais mesoderme, eles são chamados de triblásticos. E os animais que têm só ecto mais endoderme, eles são chamados de diblásticos. Diblásticos. Então, diblásticos vão ser os que possuem 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, e os triblásticos vão ser os que possuem ectoderme, endoderme e mesoderme. Quando esse embrião está se desenvolvendo, ele forma essa cavidade chamada de blastóporo. O blastóporo, gente, quando o animal ele vai se desenvolvendo, ele pode formar tanto o ânus ou a boca do animal, tá? Se esse blastóporo ele originar primeiro o ânus do animal, esse animal ele é classificado como deuterostômio, tá? Agora, se esse blastóporo, se essa cavidade, se essa abertura der origem primeiro à boca do animal, ele vai ser classificado como protostômio, tá? Anota isso aí. Os animais também, eles têm uma cavidade, olha aqui, uma cavidade interna. Essa cavidade ela é chamada de celoma. Essa cavidade aqui, ó, ela recebe o nome de celoma, tá? Esse celoma nada mais é do que uma cavidade que futuramente vai abrigar todos os nossos órgãos, né? Igual eu falei, se fizer uma autópsia e tirar o nosso intestino, o nosso pulmão, o nosso coração, nossos órgãos, vai ficar uma grande cavidade corporal. Essa cavidade,
é formada pelo celoma, tá? Tem alguns animais que não têm celoma, que são chamados de animais acelomados, tá? E essa cavidade ela é formada totalmente pela mesoderme. Tá vendo? Ela é totalmente revestida pela mesoderme. Então, esses animais que têm esse celoma totalmente revestido pela mesoderme, eles são chamados de animais celomados. Tá vendo, ó? Aqui, ó, totalmente revestido pela mesoderme. Tá? Agora eu tenho alguns animais, alguns tipos de animais, que essa mesoderme, ela não reveste totalmente o celoma, tá? A parte de dentro do celoma entra em contato diretamente com a endoderme. Então esses animais eles são chamados de pseudocelomados, tá? Mais uma classificação aí: acelomados, pseudocelomados e celomados. Com relação à simetria do corpo, os animais eles podem ter simetria radial e simetria bilateral. A simetria radial é quando você pode ter vários planos de corte. Igual, por exemplo, se você tem uma pizza, né? Você pode cortar essa pizza em vários planos, em vários cortes iguais, né? Você tem aí vários cortes iguais. Isso é simetria radial. Então, por exemplo, uma estrela do mar. Olha, você vai fazer vários cortes, ó, e você tem várias partes iguais, tá? Igual aqui uma anêmona do mar. Você olha ela de cima para baixo, você faz vários cortes iguais, tá? Agora a simetria bilateral, você só consegue fazer um plano de corte, tá? Que aí você tem lado direito e lado esquerdo, né? Você não tem vários cortes iguais, você não consegue fazer vários cortes iguais esse animal. Você só consegue dividir ele de lado direito e lado esquerdo. Tá vendo? É igual ao ser humano, você consegue fazer um plano de corte. Beleza, gente? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula não ficou tão extensa quanto a outra. Eu espero que tenha salvado essa. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar e a gente vai esclarecendo no WhatsApp, tá? Eu vou pegar umas questões aqui, igual eu falei, e vou mandar lá no WhatsApp para vocês.